Agora esta chamada está sendo gravada. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder para restaurar e transformar o seu viver, para inundar todo o seu ser, para iluminar o seu caminho e te guiar a lugares de paz. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Filho do Altíssimo, Príncipe da paz, a luz do mundo, quem o seguir nunca andará em trevas. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o pão da vida, que sacia a alma, teu Salvador, o bom pastor, que cuida de você, que cuida de você. Nenhuma lágrima é derramada sem que Ele saiba, nenhum sorriso sem que Ele o perceba. Se você crer e o buscar e se entregar, Ele virá te socorrer, alívio te será. Clame por Cristo, clame por Cristo, chame por Ele. Amém. Clame por Ele e certamente o Senhor nos ouvirá. Glória a Deus. Glória a Deus ao Pai. Glória a Deus ao Filho. Glória a Deus ao Espírito Santo. Bom dia mais uma vez, aqui estamos na presença do Senhor, ao vivo, nas primeiras horas da manhã. Graças a Deus por isso, por esse mover do Espírito que age em nós, que insiste em nos convencer de que o melhor caminho é estar na presença dele. E cada dia que passa, eu fico mais convencida. E a cada dia que eu me deparo com a palavra, com a leitura, mais eu fico convencida. E eu sei que isso é o agir do Espírito Santo. Antes de orar aqui pelos nossos pedidos, estou aqui com o meu caderninho. Espero que vocês também tenham feito isso, eu disse nos primeiros dias para vocês terem um caderninho de vocês de oração.
escrever para que seja apresentado ao Senhor todos os dias. Nós precisamos levar no altar do Senhor os nossos pedidos, as intercessões, né, os clamores, a busca pelo derramamento, né, do Espírito Santo. E falar em derramamento do Espírito Santo, antes de orar, eu quero compartilhar com vocês uma pequena reflexão que foi feita, que nós fizemos no decorrer do ano de 2024, e nós estudamos um livro, esse livro aqui, olha, A Revolução do Espírito. É um livro, assim, extraordinário, que não só nos aproxima mais de Deus, mas nos mostra a urgente necessidade da busca por um reavivamento nas nossas vidas, também da igreja, em um todo. E eu quero comentar com vocês aqui uma pequena reflexão, para que a gente possa refletir nisso durante o dia e trazer para a nossa vida, tanto pessoal também, né, como igreja, no coletivo. E olha o que diz aqui, olha, considerando o mundo, o terceiro milênio no qual você e eu habitamos, com seus problemas crônicos e convulsões e terminais, não é tempo de, como povo, invadirmos os portais do céu em busca do dom que traz após si todas as outras bênçãos? Que dom é esse? O dom do Espírito, o dom do Espírito Santo. Essa, como eu sempre falo, é a primeira e a mais urgente de todas as buscas que nós temos. Verdadeiramente e urgentemente nós precisamos disso como pessoa individual e como igreja. E olha só, essa citação está no Desejado de Todas as Nações, na página 672. Que mais Jesus quis dizer, né, quando ele declarou lá em Mateus 11, verso 2, quando ele disse assim: o reino dos céus, ele é tomado de puro esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nada é tão simples assim como a gente pensa, precisa se esforçar. Se nós queremos chegar até o céu, é preciso se esforçar, né? O Senhor nos deu a salvação de graça, é pela graça que nós temos a salvação, mas é preciso se esforçar para alcançar. E qual que são os esforços que nós temos que fazer? Estar aqui todos os dias pela manhã, às 5 horas da manhã, e antes disso ainda, né, nos posicionar em oração, em nos relacionar com Deus, mesmo diante das batalhas, dos ataques do inimigo, porque o inimigo ele vai nos atacar, ele nos ataca, ele tenta impedir a nossa comunhão com Deus, porque sabe que se nós mantemos a nossa comunhão, e se nós nos mantermos em oração, no estudo da palavra, e se ainda nós estivermos cheios do Espírito Santo, grandes obras serão feitas, realizadas através de nós. Então, nós precisamos nos abastecer, estarmos todos armados para vencer as batalhas do inimigo. E ele não quer que a gente fale, ele não quer que a gente se posicione. E é por isso que nós temos que contrariá-lo, repetindo na palavra, nos fortalecendo nesse relacionamento com Deus. E olha só, nossa jornada espiritual ela tem sido insípida há décadas. Seguramente, este é o tempo certo para que a igreja adventista do sétimo dia leve a sério o chamado de Deus quanto ao reavivamento e à reforma dentro da nossa comunidade apocalíptica. Então, ajoelhados, com a Bíblia na mão, não devemos nós nos reunir para militadamente suplicar o derramamento do Espírito Santo? O derramamento do poder divino, que é o único poder para alcançar 7 bilhões de seres humanos com as alegres, urgentes novas de que o Senhor está para retornar a este mundo? Nós precisamos, então, desse poder dos céus, para continuar anunciando o retorno de Cristo, para dizer para o mundo de que o que o Senhor está preparando para nós não está aqui.
mas está na vida eterna. E que Ele está para voltar. E nós precisamos, de forma individual, fazermos isso, e também como igreja. Então, é o chamado de Deus para nós. Não tem outro caminho. Sem o derramamento do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar algum. Não vamos a lugar algum. Nós precisamos buscar por esse poder. E isso tem que ser todos os dias. Todos os dias. Para que nós possamos ter isso em mente. Ter isso em mente e continuar sendo firme mesmo diante dos ataques, dos desafios, que possamos nos fortalecer em Cristo Jesus. E eu tenho aqui meu caderninho de oração, os pedidos que foram colocados aqui, já tem vários nomes, e eu apresento ao Senhor todos os dias esses nomes. Mas hoje eu tenho um pedido especial também, e eu quero que vocês me ajudem em oração. Nós temos aqui a nossa casa, que é a casa, a gente tem falado casa de saúde, né, a casa da saúde. Está sendo ainda concluído muitas coisas aqui. Nós já realizamos aqui alguns detox, estamos para iniciar um outro essa semana, e eu quero pedir que vocês orem. Orem por nós, pela minha família. Porque quando nós nos posicionamos para fazer o trabalho de Deus, principalmente quando se trata de curar as pessoas, muitas vezes o inimigo ele tenta se levantar. Mas, assim, eu não gasto tempo nem energia falando do que ele tenta fazer, porque nós aprendemos também, estudando no ano passado, que nós precisamos gastar tempo e energia em que o Senhor Deus pode fazer. E Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos, porque Ele é poderoso. Então, nós não temos que ignorar, né, os ataques do inimigo. Mas nós precisamos orar, porque nós somos frágeis, somos vulneráveis, e nós precisamos do poder de Deus. Então, eu peço que vocês orem pela minha família, né? Aqui nós somos, vou falar 6, né, porque eu tenho o meu genro, mas todos nós temos lutado para nos unir para fazer esse trabalho. Então, aqui nós temos psicólogos, temos, né, a minha filha, que é a médica missionária, educadora física, e ela também atua diretamente na alimentação, ajudando, né, as pessoas a combinar os alimentos, a cuidar da saúde, fazer o detox. Eu, como terapeuta em formação, e também como médica missionária, atuando também nessa área, juntamente com a minha filha. Temos a Carolyn, que ela é advogada, mas ela ajuda a gente também, e o meu esposo também, enfim. Meu genro, que ele é também educador, eles não estão aqui. A minha filha mais velha, que é psicóloga, né, que está sempre me ajudando aqui também, sempre ela está aqui comigo. Ela mora em Marília, mas mesmo de longe. Então, nós somos uma família que procuramos sempre e desejamos sempre fazer a vontade de Deus. Mas são famílias que precisam de oração, que têm também, né, os seus desafios, suas lutas, e nós carecemos muito mesmo da oração de vocês. Então, hoje eu estou aqui pedindo que vocês orem, né, por nós, continue orando por nós. Eu sei que a Igreja do Chakra já está orando, né, é muito gostoso, nós temos ali toda semana, naquele momento, de 15 em 15 dias, nós trocamos ali uma cesta, né, bem bonita que a Janete faz, né, Janete? Para estarmos orando sempre para uma família. E na semana passada, o Senhor nos escolheu. E eu fiquei feliz, porque realmente, no momento que nós muito precisávamos. Então, eu conto com a oração de vocês. E eu estarei certamente também orando por todos vocês. Quando eu ligo aqui a sala, eu já estava orando por vocês. E eu coloco a minha mão no caderninho. E eu coloco todos vocês diante do Senhor. Então, nós vamos nos fortalecer assim, orando uns pelos outros. Então, feche os seus olhos agora e nós vamos, então, continuar o estudo de ontem, né, que está maravilhoso. Inclusive, hoje vai falar sobre a luta, né, a luta de Jacó. Quem sabe não é a sua luta, quem sabe não é a minha luta também, as nossas lutas, e a gente tem que se apegar mesmo com Deus, lutar com Ele, para que sejamos transformados, sejamos moldados, que o nosso caráter seja polido a cada dia, porque é o que nós vamos levar para o céu. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, nos dê vitória, e que juntos nós possamos alcançar em Cristo Jesus esse poder, o poder do Espírito, para que
então possamos continuar avançando em rumo à Canaã celestial. É o meu desejo e a minha oração. Feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, eu me coloco diante do Senhor, que juntamente com esta sala, com cada um que está aqui, Senhor, com cada intercessor, com cada um dos teus filhos, com cada um dos teus alunos, Senhor, porque aqui estamos em uma escola, somos alunos, e o Senhor é o nosso professor e o nosso mentor. Estou aqui nesta hora para dizer, Pai, que eu recebo do Senhor as bênçãos que o Senhor tem para mim, para a minha família, para a nossa casa de saúde, para as pessoas que o Senhor estará nos enviando aqui para curarmos. Eu quero dizer que nós somos recebedores das bênçãos que o Senhor tem para nós. Que haja cura, Senhor, em nosso meio, que haja restauração para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero, de uma maneira muito especial, entregar esta sala a cada mulher, a cada homem, a cada pessoa que aqui está nesta hora, que o Senhor derrame também, Senhor, o teu poder e o teu Santo Espírito. Que haja cura, que haja, meu Deus, restauração. E todas as pessoas que irão ouvir posteriormente, que o Senhor esteja abençoando. Alcance, Senhor, as famílias, alcance as pessoas, cure quem precisa ser curado, Pai, no sentido de familiar, no sentido de ser liberto dos vícios, das drogas, no sentido, Senhor Deus, de uma enfermidade. Principalmente, Senhor, eu oro para que o Senhor traga cura mental, física, espiritual, e que o Senhor, Pai, nos ajude a nos posicionar a cada dia diante das bênçãos que o Senhor tem para nos dar, porque o Senhor está pronto a nos abençoar, o Senhor está pronto, Senhor, para derramar sobre nós o teu Santo Espírito, mas está faltando o teu povo buscar, está faltando o teu povo clamar, está faltando, Senhor Deus, nós simplesmente nos desafiarmos, matar o nosso eu, e não deixarmos, Senhor, nos calar, mas irmos em direção às bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu recebo, Pai, nesta hora, eu recebo. E eu creio que nesta hora também todos estão aqui prontos a receber as bênçãos que o Senhor tem para cada um deles. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. E digo amém e amém. E amém significa, então, eu me apego, eu me afirmo nisso. Então, que todos digam amém. E que o Senhor Deus possa continuar nos abençoando nesta hora. Roberta, é com você, que o Senhor te use mais uma vez em nome de Jesus. Olá, pessoal. Bom dia. Alegria estar aqui novamente para a gente falar de um capítulo dos mais importantes que a gente vai ver do livro Patriarcas e Profetas. Um capítulo onde vai nos ensinar muitas lições e mostrar a importância da gente seguir as orientações e entender o grande amor de Deus por nós. Hoje é um capítulo para a gente entender esse amor. Antes de a gente continuar aqui, dar um feedback para vocês, né? Que a gente está finalizando hoje o Caleb aqui na nossa cidade. Na verdade, finalizou ontem, né? Hoje a gente só vai limpar a escola para entregar em bons, né, do jeito que a gente pegou, até melhor. E, foi mais de 180 pessoas ontem na escola não adventista. Ver aquelas crianças num coral cantando versos da Bíblia. Tem criança ali que nunca nem pegou a Bíblia na mão. E eles decoraram, cantaram 3 músicas. Foi muito gratificante. Realmente foi incrível, né? Também os pais todos felizes. A gente vai abrir aqui um Desbravador Aventureiros, né? Com foco, na verdade, presente. E a gente pede oração para vocês aí. Colocar no seu caderninho aí de Gil, a gente aqui de Bueno Brandão, porque a gente tem uma baita de uma obra, mais de 75 casas para estudo bíblico. A gente, em 10 dias de trabalho,
75 casas, né, para dar estudo bíblico. Tem casas que tem 2, 3 pessoas, então com certeza aí mais de 100 pessoas aceitaram de alguma forma ser impactada. Só que nós sabemos que a luta começa agora, Satanás vai querer diminuir, né, querer fazer com que abafe, nos desanimar o pessoal que aceitou o estudo bíblico. Então agora o trabalho vai começar, né. E hoje eu começo uma semana de oração também em Guarulhos, então que os irmãos possam estar orando por mim, pela minha família também. Minha esposa está grávida aqui e que tudo corra da melhor forma possível. Amém? Bom, vamos para o que interessa, que é o capítulo de hoje. E vocês coloquem nas orações aí, Bueno Brandão, tá? Cidade de Bueno Brandão. E vamos que vamos. Bom, meus queridos, capítulo de hoje, capítulo 18, a noite de luta. Vocês sabem bem, a gente comentou ontem sobre a questão de Jacó, ele enganou e ele acabou sendo enganado, né? Tudo que fazemos neste mundo, de alguma forma, acaba voltando contra nós, né? Então, às vezes tem pessoas que eles vão mexer com coisa errada, vão querer passar a perna no outro, aí depois acaba passando, acaba tomando, né, uma passada de perna. Então, tudo acontece e boa parte das coisas, né, tem até aquele ditado: "Aqui se faz, aqui se paga", geralmente ele não falha, né. Então, foi o que aconteceu, né, ele acabou sendo enganado pelo sogro, né, no caso, com Lia, depois com Raquel, porque ele também não o dote, ele é uma garantia de que a pessoa, o homem, vai conseguir manter a mulher, a filha dele. Só que esse dote, ele deveria ser devolvido à filha, depois de casada. Porém, Labão, ele não devolveu, então ele roubou, né, o dote de Lia e Raquel. Então, ele veio fazendo vários problemas ali, e depois acabou ali com um pacto com Jacó, porque Deus mandou Jacó voltar. Jacó, ele ficou meio receoso, porque se ele fica, os filhos de Labão estavam querendo já fazer mal para ele. E se ele vai, Esaú estava do outro lado. Então ele ficou ali sem saber o que fazer. E o mais importante aqui de hoje, meus queridos, é que vocês vão entender um pouco sobre a verdadeira justificação pela fé, tá? É o primeiro ato ali no pátio do santuário, onde você aceita Jesus e sacrifica o seu eu, e depois você se batiza e você reafirma esse aceitar Jesus. Primeiro você fala que aceita e depois você prova que aceita, né? É o altar e a pia. Após isso ocorrer, a gente entra ali, a gente entende a gente deveria entender o que seria essa justificação pela fé que está no pátio do santuário. Hoje vocês vão compreender isso, porque tem muitas pessoas que passam anos guardando ainda algumas coisas. E se você ficar guardando essas coisas, infelizmente você não está entendendo a justificação pela fé. Então, aqui a gente vai ler aqui uns parágrafos, tá bom? Eu vou começar essa leitura corrida. Quando for nas partes bíblicas, como a gente já leu a Bíblia, eu vou tentar passar, tá bom? Porque a gente já sabe da história e espero que vocês estejam lendo as Bíblias de vocês antes de ler o capítulo do livro, tá bom? Mas o foco aqui é o capítulo do livro para que a gente possa entender melhor o que não está lá na palavra, na Bíblia, tá bom? Então aqui está dizendo que, se bem que Jacó houvesse saído de Padarã, em obediência à instrução divina, não foi sem muitos pressentimentos que repassou a estrada que havia palmilhado como fugitiva 20 anos antes. Então Jacó, ele está o quê? Retornando pelo mesmo local que ele foi. Seu pecado por ter enganado seu pai estava sempre diante dele. Isso daqui é um problema para a justificação pela fé. Sabia que ao longo do exílio era resultado do direito daquele pecado. Deixa eu
Eu esqueci aqui de apresentar para vocês, só um minutinho. Que facilita porque vocês acompanham comigo. Então, seu pecado estava enganando, tal. Sabia que ao longo do exílio era o resultado direto daquele pecado e ponderava nessas coisas dia e noite, tornando muito triste a sua jornada as exprobações de uma consciência acusadora. Ao aparecerem as colinas de sua terra natal diante dele, à distância, o coração do patriarca moveu profundamente. Todo o passado surgiu vividamente diante dele, com a lembrança de seu pecado. Veio também o pensamento do favor de Deus para com ele, e as promessas do auxílio e guia divinos. Aproximando-se mais e mais de sua viagem, a lembrança de Esaú trouxe muitos pressentimentos perturbadores. Depois da fuga de Jacó, Esaú considerou o único herdeiro das posses de seu pai. A notícia da volta de Jacó despertaria o temor de que ele viesse para reclamar a herança. Esaú era agora capaz de fazer grande mal ao seu irmão, se estivesse disposto a tal, e poderia ter levado à violência contra ele, não somente pelo desejo de vingança, mas também, né, para ele receber a posse da riqueza, ou seja, para pegar a parte da grana da herança, né? Lembrando que a primogenitura, ela tinha a parte da riqueza física, mas a espiritual vai junto. Ok? Já Esaú queria só a riqueza física, ele não queria a riqueza espiritual. De novo, o Senhor concedeu a Jacó um sinal do cuidado divino. Enquanto ele viajava no Monte de Gileade em direção ao sul, 2 exércitos de anjos celestiais pareciam cercá-lo atrás e adiante, avançando com seu grupo como que para protegê-lo. Olha que coisa interessante. Aqui está, lá em Gênesis 32:2, 2 exércitos roubando. Então Deus, ele mostrou para Jacó que ele estava com ele. Porém, Jacó ainda não entendia o que era justificação pela fé. Já já vocês vão entender, tá bom? Jacó ainda assim, com a proteção divina, sabendo que Deus estava dando sinais de que estaria com ele, ele ainda não acreditava totalmente nisso. Porque o pecado estava sobressaindo o perdão, tá? Todavia, Jacó entendeu que tinha algo a fazer para conseguir sua própria segurança. Então, Jacó, meus queridos, Deus estava mostrando para ele que tinha exército com ele. Deus estava ali com ele. Deus estava ajudando ele. Mas mesmo assim ele falou o quê? Opa, eu preciso me arrumar um jeito aqui. Eu preciso ter certeza. Quantos de nós somos iguais a Jacó, né? Deus está nos protegendo, Deus está fazendo tudo para nós, mas assim a gente ainda quer pôr o nosso dedo para se sentir mais seguro, como se Deus não fosse suficiente para nos proteger, né? Então Jacó aqui ele conseguiu a sua própria segurança. Expediu, portanto, mensageiros com uma saudação conciliadora ao irmão, instruiu nas próprias palavras deles pela qual deveriam dirigir a Esaú. Então ele vai falar aqui para o pessoal, ó, vocês vão para Esaú, vão lá em Esaú, falar isso. E os mensageiros, então, eles vão ali no Gênesis 32. Mas os servos voltaram com novas de que Esaú se aproximava com 400 homens. E a resposta alguma se enviara de amigável mensagem, ou seja, Esaú não estava nem aí. É óbvio, né? Porque nossa parte para tentar resolver problema só vai acontecer se Deus estiver conosco. A gente não consegue fazer isso. E aqui diz o seguinte: parecia certo que ele vinha para tirar desforra, ou seja, a vida dele, né? O terror invadiu o acampamento. Jacó então começou a se angustiar. E aqui é a chave para a virada de Jacó. Até aqui Jacó ainda tinha, vocês acabaram de ler que Jacó ainda tinha uma ideia de que ele poderia fazer algo. E agora, depois dessa angústia, porque ele entendeu que ele não podia fazer nada. Então esse é o primeiro passo para a gente entender a justificação pela fé, é entender que eu e você, sozinho, separado de Deus, absolutamente nada é possível. Tanto que a Bíblia diz que com Deus todas as coisas são possíveis, né? Lá em Mateus 19:26. Agora, sem Deus, nada é possível, ok? E aqui diz que Jacó, ele estava
triste, temeroso e angustiado, e ele não podia mais voltar. Não dava mais para ele fazer. O irmão já estava na cola dele, já estava no encalço. E agora ele vê ali seu grupo desarmado, indefeso. Porque ele não tinha armas, né? Peço desculpa aos irmãos, porque olha, ontem foi duro. A gente trabalhou muito. E aqui diz que seu grupo desarmado e indefeso estava inteiramente despreparado para o encontro. Em conformidade com isso, então ele fez o quê? Ele dividiu o grupo em dois. Falou, galera, um grupo morre, o outro escapa. Por quê? Porque Jacó ele estava tentando fazer com que a linhagem, a promessa acontecesse. Alguns filhos dele tinham que sobreviver, senão acabou a promessa. Então ele dividiu o grupo em dois para que um ficasse para morrer e o outro conseguisse fugir. Tinham agora chegado até o rio Jaboque, e ao sobreviver à noite, Jacó enviou uma família através do val do rio, enquanto ele ficou só atrás. Decidira passar a noite em oração e desejou estar a sós com Deus. Deus poderia abrandar o coração de Esaú, nele estava a única esperança do patriarca. Então, Jacó ele conseguiu entender, começou a compreender a justificação pela fé. Primeiro ele entendeu que a justificação pela fé é um ato de Deus a nós. Então, primeiramente, todos os atos é Deus que, por isso que aquele texto diz que Deus ele é tanto querer quanto efetuar. Não é que ele tira a nossa vontade, mas é que tudo começa no coração de Deus. E aí passa-se para nós. Então, por esse motivo, é tanto querer quanto efetuar, porque Deus nos dá o querer de fazer. Ok? Então, Deus está aqui mostrando a Jacó. Jacó, primeira coisa, entenda que você é insuficiente. Você não vai conseguir absolutamente nada se não se ligar a mim. Não adianta você fazer. Você podia estar com um exército de 1000 pessoas. Se não estivesse ligado a mim, você perderia para os 400 de Esaú. Então a gente precisa primeiramente entender que até mesmo aqui no Caleb foi uma experiência para nós de que a gente teve que, Senhor, dirija todas as coisas. Porque se for só nós, eu já sabia que ia dar ruim. E Deus dirigiu, graças ao bom Deus, deu muito certo. Porém, a gente precisava se humilhar todos os dias e não se exaltar. E aqui diz que isto foi uma região solitária, montanhosa, retirou de animais selvagens e esconderijo de ladrões e assassinos. Sozinho, desprotegido, Jacó prostrou-se em terra com uma profunda angústia. E era meia-noite. Isso daqui não é historinha não, tá, queridos? Vocês sabem que Jesus volta à meia-noite, certo? Isso aí está dito na palavra. E aqui, Jacó está representando aquelas pessoas da angústia de Jacó. Então, tudo que está acontecendo nesse capítulo, isso aqui é algo incrível para mim e para você. Nós seremos Jacós. Então, a gente precisa entender a justificação, a santificação, porque Jacó passou por tudo isso nesta noite. Então, a primeira coisa é Jacó fazer o quê? Olha, eu preciso de Deus. Sozinho, eu não vou conseguir chegar até o grande dia de Deus em pé. Então, essa foi a primeira coisa que Jacó teve que entender. Então, quando ele entende isso, ele vai se prostrar e vai chorar e vai o quê? Clamar a Deus por oração para que ele cumpra a promessa que foi feita a eles. Porque Esaú ia vir para matar todo mundo. E aqui diz que com ansiosos clamores e lágrimas fez sua oração perante Deus. Subitamente uma mão forte foi posta sobre ele. Então ele estava num local onde tinha muita gente que, obviamente, era do mal. Então Jacó, quando sentiu a mão, a primeira coisa que ele fez, que era natural, todo mundo faria mesmo, foi tentar se proteger. Então ali ele diz que julgou que o inimigo estivesse a procurar sua vida, e esforçou-se para desvencilhar dos seus punhos do assaltante. Nas trevas os dois lutaram pelo predomínio. Nenhuma palavra se falou, porém Jacó empregou toda a força e não afrouxou seus esforços nem por um momento. Lembre-se, meus queridos, aqui
é a nossa luta que vai acontecer muito em breve. Vocês sabem que depois ali da porta da graça vai haver uma angústia de Jacó como nunca houve. Lá em Daniel 12, verso 1 diz isso. Então, essa é a angústia que nunca houve. Jacó passou a sua lá e agora nós passaremos a nossa logo em breve, quando Jesus estiver próximo de voltar. E ali ele não fala nenhuma palavra, ele simplesmente luta pela sua vida, mas ele não afrouxa os seus esforços. Isso aqui é fundamental, porque o ser humano tem a sua parte a desempenhar. O querer vem de Deus, o executar também, porém você precisa fazer o quê? Querer que Deus o faça a mudança. Deus ele não pode simplesmente chegar e falar: olha, ó, Roberto, eu vou mudar você e me virar de ponta cabeça. Senão Satanás ia ficar contra, falar: "Ô, você não pode fazer isso não, ele não quer". Por isso que não vai ninguém para o céu que não queira. Ninguém. Absolutamente ninguém vai estar no céu que não queria estar lá. Ok? Por quê? Porque senão seria errado. E Deus, ele é justo. E Deus, ele é um Deus que não erra. E aqui diz que em sua terrível situação lembrou-se da promessa de Deus e todo o coração que lhe se tornou em petições de sua misericórdia. A luta continuou até romper o dia. Irmãos, imagine só. Jacó começou a orar meia-noite. Tava nascendo o sol e Jacó na luta com o anjo. Aí diz aqui que a luta continuou até romper o dia, quando o estranho colocou o dedo na coxa de Jacó e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu agora o caráter do antagonista. Ele viu o milagre acontecer. E ali diz que soubera que este estivera conflito com uma mensageira celestial, e por isso foi o esforço quase sobre-humano não ganhar a vitória. Era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. Isso aqui tudo tem tudo a ver, porque nós seremos os Jacós. E só estaremos protegidos porque Cristo, através do Espírito Santo, estará conosco após o fechamento da porta da graça. Vocês sabem também que não vai morrer ninguém depois da porta da graça, certo? Nem ímpio, nem justo. O ímpio vai continuar praticando suas injustiças e os justos suas justiças. Por quê? Porque ambos estão com os seus chefes. Satanás, os ímpios, e nós, Cristo. Amém? Então, tudo o que está acontecendo aqui, meus queridos, vai voltar a acontecer comigo e com você. Então, entender. Vocês precisam não ler somente essa vez esse capítulo. Vocês precisam ler mais vezes durante o ano. Tem um tempinho? Leia esse capítulo 18. Porque vocês precisam compreender como Jacó viveu, como ele entendeu a justificação, para que vocês possam estar praticando já hoje. Para quando chegar o dia, vocês estarem firmados em Cristo. E não precisar lutar com ele, mas sim aceitar que ele veio te ajudar. Ok? E aqui diz que o anjo experimentou livrar-se dele, tivesse sido isto uma confiança vangloriosa e presumida, e Jacó teria sido instantaneamente destruído. Aqui está dizendo que Jacó ele não solta o Jesus. Porque se eu e você soltar Jesus, a gente vai cometer o pecado. Então, ele não solta. Ele segura e fala: não soltarei enquanto não me abençoares. Agora Jacó começa a compreender toda a questão da justificação. Primeiro ele entendeu que precisava se humilhar, que precisava mostrar que ele era pó e lixo. Depois que ele faz isso, ele começa a se perdoar. E aqui está a chave. Justificação pela fé é a mesma coisa que perdão pela fé. Então, justificação, irmãos, nada mais é do que perdão. O que seria justificação? Deus te perdoa e você aceita o perdão. Você entende que Deus te limpou, te purificou, você põe uma pedra nisso e avança. Só que, infelizmente, Jacó ficou por 20 anos remoendo esse pecado. E somente agora ele vai conseguir abandoná-lo totalmente. Então, Jacó ele teve uma luta ali porque ele não se perdoava. Ele pediu perdão a Deus, a gente leu ontem. Ele ficava um período, mas logo o pecado vinha na cabeça dele, ele lembrava. E aí ele ficava triste, angustiado e tudo aquilo que vocês também devem passar em suas vidas em alguns momentos. Quantos de nós não guardamos
olha, eu cometi um pecado, e aí você pede perdão, mas depois esse pecado bate na sua cabeça de novo. Ou às vezes você cai de novo no mesmo pecado. E aí vem Satanás e fala: você vai pedir perdão de novo? Oh, é melhor você não pedir perdão, é melhor você ficar longe de Deus logo, porque você não consegue mesmo. E aí vem aquela vozinha. E do outro lado tá Jesus: eu tô te perdoando, peça perdão, arrependa. E a gente fica nessa batalha. E Jacó estava nessa batalha. E ele sempre, no fim, ouvia Satanás, porque ele ficava lembrando e remoendo aquele pecado, sendo que era para ele abandonar, como ele já tinha abandonado, que ele não ficava, ele estava sendo enganado, ele não estava mais enganando. Porém, toda vez que ele era enganado, vinha o engano dele para com o pai e o irmão. Então essa luta aqui, meus queridos, diz que lá em Oséias 12:4, que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Vocês acham que isso era possível? Um ser humano vem ganhar, né, prevalecer contra Deus, porque Jesus é Deus? Obviamente que não, mas Jesus ele é misericordioso. Ele estava ali só para ensinar Jacó o que ele deveria fazer. E ele se colocou ali como um anjo e deixou Jacó prevalecer. E ali diz que pela humilhação, olha lá, humilhação, a primeira parte da justificação é humilhação, se humilhar. A segunda é arrependimento e a terceira é entrega de si mesmo. Sem esses 3 passos você jamais será justificado. E justificado, meu querido, é o quê? Ser justo. Você não é. E você sabe disso. Eu sei. Mas Deus está dizendo que Ele te considera justo. O que você tem que fazer? Simplesmente aceitar. Então a parte de Deus é dar o perdão através de Cristo, através do sangue de Jesus. E a sua parte na justificação é aceitar esse perdão pela fé. Crer de todo o coração. Ele me perdoou. Coloca uma pedra e avança. É agora, nesse momento, que Jacó vai colocar uma pedra. E vocês vão ver um novo Jacó daqui para frente. Até aqui, Jacó ainda tinha aquelas lutas. Jacó ainda ficava: Senhor, eu fiz aquele pecado, eu mereço mesmo morrer, não adianta, eu não vou conseguir abandonar esses pecados. E Jacó ficava dando desculpas e as coisas não andavam. A partir de agora, vocês vão conhecer um novo Jacó. E aí diz que o erro que determinara o pecado de Jacó obter pela fraude à primogenitura achava-se agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara pelos próprios esforços efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e no modo que lhe aprovesse. Como prova de que fora perdoado, seu nome foi mudado de um nome que lembrava o pecado para outro que comemorava a sua vitória. Agora, de Jacó, o enganador, ele passa a ser o Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Glória a Deus por isso. Jacó tinha recebido a bênção que seu coração anelava. Seu pecado agora foi suplantado e enganador fora perdoado. Era passada a crise de sua vida. A dúvida, a perplexidade e o remorso que tinham amargurado a existência, agora tudo estava transformado. E a doce paz, reconciliação com Deus. E olha, já comecei a arrepiar aqui. Jacó não mais receava encontrar o irmão, porque agora ele tinha paz. Se fosse para morrer, amém. Se fosse para sobreviver, amém. Eu estou em paz com Deus. E Deus ele foi tão bom que enquanto ele estava ali, ajudando Jacó a entender o que era de fato a justificação, ele já mandou outro anjo lá, mandou um sonho, na verdade, a Esaú, para que Esaú não fizesse mal ao irmão. Olha isso, meus queridos. Isso aqui é tremendo. Deus cuida dos seus. Só que você e eu precisamos se humilhar, arrepender e: Senhor, eu não consigo nada de mim mesmo. Colocar tudo na mão dele. E agora os 2 grupos se aproximaram um do outro. E aí é dito que Esaú agora abraça Jacó. 20 anos se passaram. Eu não sei quantos anos você tem de igreja, quantos anos você estuda a Bíblia. Eu não sei se você tem alguma mágoa contra alguém.
ou se você fez algo errado contra alguém e você está até hoje que nem Jacó, só remoendo, mas não perdoando, não indo atrás de pedir o perdão ou receber o perdão. Às vezes você precisa ser tão humilde a ponto de que você sabe que a pessoa errou com você, mas você vai lá e pede perdão para ela. Quantos estão dispostos de fazer isso aí? Difícil, não? O ser humano é orgulhoso. Mas Jacó teve que fazer isso. E Esaú agora mostra. Porque Esaú estava certo. Mas Esaú que chega, abraça, beija e lança sobre o pescoço do irmão. Deus não só transformou Jacó, mas até mesmo Esaú foi transformado nessa experiência. Nós não sabemos se Esaú vai estar no céu ou não. Porém, aqui nos dá uma perspectiva de que ele entendeu também o porquê de tudo ocorreu. E ele sabe que ele errava. Ele errou em vários momentos porque ele não queria a primogenitura como um todo, só a parte que convinha. Em sua noite de angústia ao lado de Jaboque, quando a destruição parecia estar precisamente diante dele, ensinara-se a Jacó que é vão o auxílio do homem. É vão o auxílio do homem. Quão destituída do fundamento é toda confiança na força humana. Viu que o seu único auxílio devia vir daquele contra quem tão ofensivamente pecara. Porque ele pecou contra o pai e contra Esaú. Mas o pior é que ele pecou contra Deus. E tem algumas experiências da irmã White que, quando ela vai falar sobre essa questão da justificação, Ellen White ela pregava nos púlpitos e às vezes Deus vinha em visão para ela no púlpito. E ali no púlpito ela descia em visão, tocava alguém e falava: olha, aquele pecado de 20 anos, Deus já perdoou, livra-se dele. Era a mesma coisa que acontecia com Jacó. Jacó ficou 20 anos remoendo aquele pecado. E agora Jesus vai até ele, toca no ombro dele e fala: livra-se dele, aceite o perdão, dê o perdão e avance. Eu não sei se você está com algum pecado acariciado, ou se você tem alguma coisa contigo que talvez você ainda precisa se libertar. Porém, Deus hoje está tocando no seu ombro agora e falando: se liberte dele, eu já te perdoei. Essa é a maior alegria do ser humano, porque agora começa a sua escalada. Primeiro você tem que entender que você precisa do perdão de Deus. E depois você vai começar a praticar as obras que Deus quer que você pratique. Não dá para eu praticar as obras antes. Por quê? Porque eu preciso entender que Deus me perdoa e que eu tenho que aceitar o perdão. Se Deus te considera justo, você só aceita. Mesmo não sendo, você aceita. Gênesis 15, verso 6 diz que Jesus, ele justificou Abraão. Só que no capítulo 16, Abraão pegou Agar. No capítulo 17, Abraão riu de Deus. No capítulo 21, ele mentiu a Abimeleque. Ele foi considerado justo, mas ele não era justo. Mas ele toda vez pedia perdão, arrependia-se e mudava a sua vida e fazia o quê? Aceitava que era justo. Simplesmente ele aceitava. E agora ele mostra no capítulo 22 que ele entendeu a justificação pela fé. Porque agora Deus pediu para provar para todo o universo que Abraão era um homem renovado. E ele passa no teste. Por quê? Porque ele aprendeu sobre a justificação anteriormente. E agora o mesmo acontece com Jacó. Aquela promessa foi sua certeza de que Deus perdoaria e o aceitaria. Mais facilmente poderia o céu e a terra passar do que falhar aquela palavra. E foi isto que alentou durante aquele terrível conflito. A experiência de Jacó durante aquela noite de angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deve passar precisamente antes da segunda vinda de Jesus. E essa profecia para nós está lá em Jeremias 30, versos 5 a 7. Quando Cristo cessar sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ou seja, após o fechamento da porta da graça. E ali, depois que fechou a porta da graça, acabou. Quem está limpo se limpe, quem está sujo se suje.
Então o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Lembre-se, meus queridos, o Espírito Santo não vai sair da terra dos justos, porque sem Deus a gente é um lixo. Então o Espírito vai sair dos ímpios e Satanás vai tomá-los por completo. Não vai ter mais aquela vozinha travando. Vai ser só Satanás e as pessoas vão aderir. Eles vão virar pequenos Satanás na terra para nos matar. Porém, é dito que nenhum justo morrerá após o fechamento da porta da graça, porque estamos em quem? Em Cristo, como Jacó estava. E aqui diz que, assim como Jacó foi ameaçado da morte do seu irmão, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-los. E assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, clamarão os justos a Deus de dia e de noite o livramento dos inimigos que o cercam. Satanás acusara Jacó diante dos anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa do seu pecado. Levar Esaú a marchar contra ele. Durante a longa noite de sua luta do patriarca, Satanás esforçou-se para impor a intuição de sua culpa. Então foi Satanás que falou: você está aí, você vai morrer pelo seu irmão porque você fez isso. E aí Satanás começou a bater na cabeça de Jacó, e Jacó teve aquela luta. E isso vai continuar, vai passar. Tanto que quando acontecer a angústia de Jacó, é dito também no Espírito de Profecia que nós, os justos, ficaremos tentando achar os pecados. O medo de não ter conseguido. É Satanás colocando aquele peso sobre nós. Por isso que a angústia como nunca houve. Porém, logo vem o Espírito Santo. Coloca a mão no nosso ombro, assim como fez em Jacó. E diz: vocês não têm pecado algum. Por quê? Porque vocês confessaram todos e eu estou contigo. É isso que vai acontecer no tempo de angústia, meus queridos. E aqui é dito que aprendera que Deus é misericordioso e lançou-se a sua misericórdia. Tal será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Deus lhe provará a fé, a perseverança, a confiança em seu poder para livrar. Satanás esforçar-se-á para aterrorizá-los com o pensamento de que seus casos são sem esperança. É isso que vai acontecer conosco. Que seus pecados foram demasiados grandes para receberem perdão, terão uma intuição profunda de seus fracassos, e ao reverem a vida, perder-lhes-ão as esperanças. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu próprio arrependimento sincero, alegarão suas promessas feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos. Sua fé não faltará, por não serem suas orações respondidas imediatamente. E é dito que, se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado de obter a primogenitura pela fraude, Deus não poderia ter ouvido sua oração e misericordiosamente preservado sua vida. Ele teve um perdão. Eu e você pedimos perdão, mas você precisa aceitar esse perdão. Mas se eu e você nunca pedimos perdão, aí Deus não vai poder fazer o que ele fez com Jacó. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus houvesse ter pecados não confessados, para aparecerem diante deles enquanto a tortura, pelo temor e angústia, abater-se-iam, o desespero lhe cortaria a fé, e não poderiam ter confiança para pleitearem com Deus o seu livramento. Mas conquanto tenham uma intuição profunda da sua indignidade, não terão faltas ocultas a revelar. Seus pecados ter-se-ão apagado pelo sangue expiatório de Cristo, e eles não podem trazer a lembrança. Glória a nosso Deus por isso. As pessoas ali, meus queridos, nós, depois da angústia de Jacó, tentaremos achar os nossos pecados, mas não tem pecado. Acabou o pecado porque Cristo jogou nas profundezas. Quando finalizar o dia da expiação, o povo estará purificado e Cristo virá reclamá-los como dele. É isso que o texto está dizendo. O texto é claro. As pessoas ficam, eu vou pecar até a volta de Jesus. Vai, quem pecar até a volta de Jesus vai para o inferno. E aqui é dito que Deus vai nos manter puros. E aqui diz que Satanás leva muitos a crer que Deus não tomará em consideração a infidelidade nas menores coisas. Às vezes a gente faz pequenos delitos ali, coisas bobas. Às vezes é uma brincadeira mal colocada. E a gente, não, mas isso não tem nada a ver. Satanás coloca na nossa cabeça, não, aí é muito radical, não pode nem fazer isso, coisa boba. 99% das pessoas que vão se perder é por pecados bobos.
é por uma mentirinha branca, é por uma mentirinha ali, é um engano aqui, é coisinha que não vai levar você para cadeia. É coisas pequenas, meus queridos, a gente precisa se policiar quanto a isso. Aqui diz que o Senhor mostra o seu trato com Jacó, que ele não pode de maneira alguma sancionar ou tolerar o mal. Todos os que se esforçam para desculpar ou esconder pecados permitem que eles permaneçam no livro do céu. E pecado no livro do céu é perdição. Quanto mais exaltada for sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais é ofensiva sua conduta aos olhos de Deus e mais certa a vitória do grande adversário. Quanto mais a sua posição, ou seja, aqui está falando sobre pastores, anciãos, pessoas que estudam muito a palavra, quanto maior sabe, mais você vai dar conta a Deus. Contudo, a história de Jacó é uma segurança de que Deus não repelirá aqueles que foram atraídos ao pecado, mas que voltaram, e ele com verdadeiro arrependimento. Foi pela entrega de si mesmo e por sua fé tranquilizadora que Jacó alcançou o que não conseguiria ganhar com o conflito em sua própria força. Enquanto ele ficou lutando por ele mesmo, Jacó não conseguia deixar de pensar nos pecados que ele cometia. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica do poder da oração insistente. E agora que devemos aprender esta lição de oração que prevalece de uma fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala da audiência. Sabe o que é sala da audiência? Oração. Tem textos da irmã White onde diz que quando oramos, entramos na presença do Pai no Santíssimo. É como se a gente estivesse lá. Não é Deus que desce até nós, é nós que somos elevados a Ele. Então, enquanto eu e você ficarmos aqui, eu consigo, eu posso, não posso trabalhar no sábado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso, eu não posso. As coisas não avançam. Você precisa entender que nós não guardamos mandamentos porque somos incapazes de fazer o bem. Mas se você não largar a coxa, não largar as vestes de Cristo, todas as coisas são possíveis. E para finalizar, o último parágrafo diz que aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado, não é alguns, é todo, e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Mas todos os que se lançarem nas mãos das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E glória ao nosso Deus por isso. Queridos irmãos, o que eu gostaria de deixar aqui como apelo para nós hoje? Aceite o perdão de Deus. Ninguém foi tão fundo que Deus não consiga chegar. Jacó passou 20 anos para entender que ele era um miserável e que ele só precisava aceitar o perdão de Deus. 20 anos lutando com a própria força, tentando vencer os pecados por causa dele mesmo. E ele precisou de uma luta com Deus. A nossa luta com Deus hoje é oração, é jejum. Hoje é clamar a Deus. E vocês fazem isso muito bem, para a honra e glória dele. Que vocês estão com esse grupo de oração já há um tempo. Continue, persevere. Esse ano bíblico não vai ser fácil. Porque Satanás não quer que você aprenda essas coisas. Você acha que ele quer que você agora entenda que cometeu o pecado? Você arrepende no momento e já no mesmo instante aceita o perdão e esquece que pecou. Porque se Deus vai esquecer, esquece nosso pecado, por que você vai ficar remoendo ele? Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz, jogará o nosso pecado na profundeza do abismo. Isso é só após o fechamento da porta da graça. Porém, ele vai esquecer todos os nossos pecados. Por que você vai ficar remoendo o pecado?
Não deixe mais nenhum dia. E se você tem algum problema com alguém, vai lá para resolver já. Já chega lá, fala, olha, hoje eu aprendi algo incrível e eu vim aqui para pedir perdão. Não importa se você está certo ou errado. Vá lá e resolva. Coloque o pé na água e deixe Deus trabalhar na vida de cada um de nós. E eu estou falando isso para vocês porque eu tenho que fazer isso. Eu vou ter que ligar para pelo menos umas 2 pessoas para resolver, porque esse capítulo me deu essa perspectiva. Eu já li 2 vezes ele, mas essa perspectiva Deus me mostrou agora com vocês, porque eu nem consegui ler ele ontem. Então realmente é o agir do Espírito Santo. Então o meu apelo de Deus para nós hoje: resolva os seus problemas. Se Deus está te perdoando, perdoa os outros. Não deixe que uma mágoa ou qualquer outro problema possa tirar a Canaã celestial de você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E neste momento, eu peço que vocês se ajoelhem, se possível. Né? Se não for possível, tudo bem. Para que nós possamos clamar a Deus, para que Ele limpe qualquer ego nosso. E que nós possamos estar submetidos totalmente a Ele. Para que Ele possa, de fato, fazer a operação da justificação, te falar que você é justo, mas você não vai se achar justo. Você sempre vai se achar um miserável. Mas Deus te acha justo. Aceita. Que Deus abençoe a todos. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui agradecidos primeiramente ao Senhor pela vida que o Senhor nos proporciona. Muitos aqui estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Porém, estamos aqui, Pai, pois o Senhor diz que é para nós irmos até o Senhor, que o Senhor nos daria paz. E nesse momento estamos aqui de joelhos, para pedir a paz que só o Senhor pode nos dar. Que o Senhor nos ajude a sermos menos orgulhosos. Algumas pessoas aqui vão ter que ligar para outras para pedir perdão, mesmo estando certo, não importa. Que nós façamos a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa fazer uma obra tão incrível em nossa vida, de tirar qualquer mágoa, qualquer problema, tudo. Que o Senhor limpe o nosso coração, que nós possamos perdoar os outros e aceitar o perdão que vem dos céus. Não importa o pecado que cometemos, o Senhor neste momento quer que nós sejamos como Jacó. Deixemos ele nas profundezas do abismo. Esqueçamos e que avancemos para Canaã, Pai. Pai querido, fique com todos nós aqui durante essa semana. Que possamos estar refletindo Jesus. Esse capítulo aqui mexeu muito comigo. E olha que eu já fiz ele por 2 vezes. E já li algumas outras vezes também. Porém, o Senhor é o Deus que renova sua palavra todos os dias. E que nós possamos estar aqui, imbuídos de fazer a tua vontade, independente do que os outros pensam. Perdoe nossos pecados, Pai. Purifica a nossa vida. Este é o meu desejo a cada um que está aqui comigo. No doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, muito obrigado. Espero que vocês releiam esse capítulo e espero que vocês entendam a justificação pela fé, que Jacó demorou 20 anos para entender, mas Deus pode estar te dando essa oportunidade hoje. Até mais.